Nem todo mundo fala disso, mas quem já passou por Sucuriju sabe que tem noite que não é normal. Não é silêncio comum, é diferente. Porque lá, quando o som some, não significa paz. Significa que alguma coisa começou. E quem mora ali sabe reconhecer, principalmente à noite. Não foi uma pessoa, não foi um caso isolado, foi a vila inteira, mais de uma casa, na mesma noite. Ninguém saiu, ninguém acendeu luz à toa. As portas ficaram fechadas e mesmo assim não adiantou. Começou com um assobio, longe, fraco, quase ignorável. Quase. Alguns pensaram ser vento, outros pássaro, mas quem conhecia não falou nada, só ficou quieto, porque sabia, aquilo não era natural. E pior, não estava indo embora, estava se aproximando. O som mudou, ficou mais limpo, mais direto, como se tivesse direção, como se escolhesse. Uma casa ouviu mais perto, depois outra e outra, como se estivesse passando de um ponto ao outro. Mas não era movimento comum, porque ninguém via nada, só o som, sempre o som, sempre presente. Teve quem tentou ignorar, fingir que não ouviu, mas o erro não é ouvir, é responder. Porque teve alguém que respondeu, não alto, não intencional, só um reflexo. E foi aí que mudou. O som parou por um segundo, um silêncio pesado, errado, curto demais. E então voltou, mais perto, muito mais perto, como se tivesse encontrado, como se soubesse. Não vinha mais de longe, não cruzava a vila, ficava, sempre na mesma distância, sempre presente. Você anda, ele acompanha. Você para, ele para, sem falhar. E não importa onde você esteja, ele continua, do lado de fora, perto da janela, perto demais. Teve casa que ouviu no quintal, outras no telhado. Algumas disseram que veio da porta, sem bater. E ninguém abriu, porque quem conhece sabe que não se abre, sabe que não se responde, sabe que não se chama. Mas mesmo sem abrir, não parou. O som ficou mais claro, mais limpo, mais humano. E teve gente que jurou ter ouvido o próprio nome, baixo, arrastado, quase sussurrado, mas real. A madrugada não passou normal, demorou mais, pesou mais, e ninguém dormiu. Ninguém. E então, parou. De repente, sem aviso, sem despedida, só silêncio. Mas não era alívio, porque quando o som some, é porque já chegou. E quando chega, não precisa mais chamar. No dia seguinte, ninguém comentou alto, mas todo mundo sabia. Olhares evitados, conversas cortadas. E teve detalhe. Sempre tem. Teve casa que recebeu visita, no dia seguinte. Batida na porta, durante o dia. Pessoa conhecida, pedindo algo simples, como se nada tivesse acontecido. E quem abriu, sentiu na hora. Não era pedido, era confirmação, era resposta. Porque na noite anterior, alguém respondeu. E quando responde, ela volta. Sempre volta. Desde então, tem noite que a vila fica quieta demais. Ninguém comenta, mas todo mundo ouve. E ninguém responde. Porque o problema não é o assobio, não é o som. É quando ele escolhe e para. E no final, fica a dúvida. Se você estivesse lá, teria ficado em silêncio ou já teria respondido? Porque tem coisa que não quer te assustar, quer resposta. E quando você dá, ela encontra. Essa história minha avó me contava, porque morou lá. E na época perguntei para ela, quem era a Matinta? Minha avó me olhou e só sorriu. As perguntas ficaram, as respostas ninguém explicou.